um sócio, já foi conselheiro, mas hoje é sócio, não é conselheiro. Leandro Cano, ele entrou com requerimento no Conselho Deliberativo pedindo a nulidade absoluta, omissão institucional e violação à Lei Geral do Esporte das contas aprovadas do Corinthians. Vamos lá. Espera aí. 4 folhas. Aqui. Ao presidente do Conselho, requerimento, nulidade absoluta, omissão e violação à LGE. Senhor presidente, o presente requerimento não trata de divergência interpretativa sobre números ou procedimentos. Trata de vícios jurídicos objetivos, insanáveis, que comprometem a validade de toda a cadeia decisória que culminou na aprovação das contas do exercício de 2025. A gravidade do que se expõe a seguir exige resposta institucional à altura. Não porque se deseja contestar uma gestão, mas porque o silêncio diante de nulidades desta magnitude institucionaliza a irregularidade e destrói o sistema de controle interno do clube. Só uma explicação, antes de você continuar. Ele faz isso porque quando alguma coisa é nula de pleno direito, ele anula todo o resto. Você não precisa nem discutir o motivo, se é matéria... Não, é uma questão de direito, ou seja, pela lei, quando a coisa é nula e acabou, não discute mais. Isso aí. Vício de origem, participação de membro impedido no Conselho Fiscal. O ponto de partida e o vício mais grave está na composição da reunião do Conselho Fiscal que apreciou as contas. O senhor Haroldo Dantas, presidente do órgão, participou da reunião estando formalmente afastado por decisão da Comissão de Ética. Não se trata de afastamento informal, contestado ou pendente de recurso. Trata-se de decisão administrativa vigente, produzindo plenos efeitos jurídicos no momento da reunião. A consequência é direta e inexorável. O ato foi praticado por órgão irregularmente composto. Em direito, isso configura nulidade absoluta, não porque uma das partes assim o deseja, mas porque a ordem jurídica não admite que atos colegiais se formem com a participação de quem estava impedido de participar. A composição do órgão é pressuposto de validade do ato, não mera formalidade. A irregularidade não se limitou à presença física. O presidente impedido presidiu a reunião, conduziu os trabalhos, influenciou o processo deliberativo e, ao final, absteve-se de votar, permitindo que a deliberação se formasse com apenas 2 votos. Houve, portanto, dupla violação, participação indevida de quem estava impedido e funcionamento do órgão abaixo da estrutura colegiada mínima. Esse vício é insanável, não pode ser corrigido por ratificação por maioria posterior ou por aprovação de instância superior. Um ato nulo não se convalida, ele se anula. Exatamente. Quer comentar, Fabiano? Não, é isso aí. Podemos para o próximo, porque aqui ele está falando exatamente o que eu falei. A contaminação da cadeia decisória subsequente. Em direito, a nulidade de um ato se propaga para todos os atos que nele se fundam. É o que a doutrina chama de efeito cascata da nulidade. E é exatamente o que ocorreu aqui. O parecer emitido pelo Conselho Fiscal, irregularmente composto, serviu de base para a manifestação do Conselho de Orientação, CORE, e em seguida para a deliberação final do Conselho Deliberativo. Toda essa cadeia repousa sobre um alicerce nulo. O CORE, ao analisar as contas, ignorou deliberadamente a irregularidade de origem, nos termos do artigo 97 do Estatuto do Clube, especialmente nas alíneas A, E, I e Q, que compete ao CORE não apenas analisar, mas orientar, fiscalizar e zelar pela regularidade dos atos de gestão. Ao deixar de enfrentar a participação indevida do presidente do Conselho Fiscal e ao não instaurar qualquer apuração de responsabilidades, o CORE descumpriu sua função institucional de forma objetiva e documentada. Mais do que isso, o CORE se limitou a reproduzir as ressalvas da auditoria independente, sem qualquer aprofundamento técnico próprio. Não identificou causas e não avaliou impactos, não propôs medidas corretivas,
Esse esvaziamento funcional não é um detalhe procedimental, é um descumprimento da própria razão de existir o órgão. O Conselho Deliberativo, por fim, aprovou as contas em sentido contrário ao parecer da sua própria Comissão de Finanças, baseando-se num parecer de origem nula e sem enfrentar as questões essenciais postas nos autos. Isso viola o dever de diligência que se impõe a todo membro de órgão deliberativo e contraria frontalmente os princípios de governança previstos na Lei Geral do Esporte. 3. As ressalvas da auditoria, indícios de gestão temerária. As ressalvas apontadas pela auditoria independente não são notas de rodapé, são alertas técnicos sobre condutas que configuram, em tese, gestão temerária nos termos do artigo 67 da LGE, que identificou inconsistências relevantes na mensuração de ativos relacionados à Neoquímica Arena, com valores registrados que não refletem adequadamente a realidade econômica da operação. 2. Fragilidade nos controles de caixa e na gestão de adiantamentos. 3. Ausência de controles operacionais adequados. 4. Possível comprometimento irregular de receitas. 5. Reconhecimento indevido de efeitos financeiros em desacordo com o regime de competência. O artigo 67 da LGE considera irregular a conduta do gestor que expõe a entidade a risco excessivo ou compromete sua integridade financeira. O artigo 64 exige que o gestor atue com diligência, lealdade e transparência, assegurando a correta representação das informações financeiras. Nenhum dos órgãos internos enfrentou esses pontos. A aprovação das contas, nesse contexto, não encerra o debate. Ela o agrava, pois sinaliza que o sistema de controle aceitou, tacitamente, condutas que a própria auditoria qualificou como problemáticas. E aqui eu quero pôr aqui alguns pontos, Fabiano, que os adiantamentos feitos até agora, cara, vão comprometer o Corinthians por muitos anos. Por muitos anos. E mesmo com o adiantamento feito durante 6, 7 meses, o Corinthians começou 2026 com um déficit de 93 milhões. Mesmo tendo feito um acordo com a transação tributária, com a Fazenda Nacional, mesmo feito um acordo novo lá, com a renovação da Esporte da Sorte, mesmo tendo pego o adiantamento da Nike, a segunda parcela, que acho que a segunda cairia em janeiro, e caiu, e outros adiantamentos, mesmo assim, 93 milhões de déficit. Ou seja, tio Sam, eu pergunto para você, tio Sam, e por que não adiantou nada, todo esse bando de dinheiro que ele adiantou? Aí eu te pergunto, por quê, Fabiano? Porque Osmar e sua quadrilha não reduziram os gastos do clube. O Corinthians continua gastando como se fosse aquele milionário que ganhou na Mega Sena e não vê limite no cartão de crédito. Está gastando. Ele está gastando. Está gastando coisas que ele não tem e em linhas de despesa que ninguém fiscaliza. Porque o parecer do Conselho Fiscal e o parecer do CORE não dizem nada sobre a qualidade dos gastos do Corinthians. Eles estão gastando dinheiro assim, precisa de dinheiro aí para fazer festa? Tem. Precisa de dinheiro aí, para fazer campeonato interno dos lá? Tem. Precisa contratar mais 100 funcionários? Tem. O Corinthians tem 1.000 funcionários, tio Sam. 1.000 funcionários. Para um clube social, 1.000 isso não é gestão. Isso é simplesmente jogar dinheiro fora com algum interesse, tio Sam. Algum interesse subreptício. E esse é o problema. Vamos continuar aqui. 4. A aprovação com ressalvas. Instrumento sem previsão estatutária. A chamada aprovação com ressalvas não encontra previsão no Estatuto do Clube, como modalidade deliberativa. Trata-se de conceito oriundo das normas de auditoria, especialmente da NBC-TA 705, que regula a emissão de opinião modificada por auditor independente, importado para o processo decisório
interno sem qualquer base regulatória. O resultado prático é revelador. Evita-se a reprovação formal das contas sem exigir a correção efetiva das irregularidades. Cria-se uma zona cinzenta que dilui a responsabilidade, desobriga a gestão de responder pelos pontos apontados e impede que os mecanismos de controle funcionem como deveriam. Uma aprovação que não aprova e não reprova não é uma deliberação, é uma omissão com aparência de decisão. Isso contraria diretamente o artigo 59 da LGE, que impõe transparência e prestação de contas como deveres inafastáveis. 5. O que se requer? Diante do exposto, requer-se ao presidente do Conselho a declaração de nulidade absoluta da reunião do Conselho Fiscal que apreciou as contas do exercício 2025, em razão da participação de membro formalmente impedido e da irregularidade na formação do quórum deliberativo. 7. A declaração de nulidade nos atos subsequentes que se fundaram no referido parecer, inclusive as manifestações do Conselho de Orientação e a deliberação do Conselho Deliberativo por força do efeito cascata da nulidade de origem. O afastamento cautelar imediato do presidente do Conselho Fiscal, diante da violação documentada de decisão da Comissão de Ética e do exercício indevido de função em situação de impedimento formal. 9. A determinação para que o Conselho Fiscal e o CORE se manifestem de forma técnica, individualizada e fundamentada sobre cada uma das ressalvas apontadas pela auditoria independente, com identificação de causas, avaliação de impactos e proposição de medidas corretivas concretas. E 10. A reabertura do processo de análise das contas do exercício 2025, com observância estrita das normas estatutárias e dos princípios de governança previstos na Lei Geral do Esporte. Conclusão: o precedente que não pode ser aceito, que está em discussão, não é a gestão de um exercício, é a integridade do sistema de controle interno do clube. Quando um ato nulo é utilizado como fundamento, quando os órgãos responsáveis abandonam suas funções fiscalizatórias, quando a instância final valida esse processo à revelia do parecer de sua própria Comissão de Finanças, o resultado não é uma decisão legítima, é a institucionalização de uma falha sistêmica. E esse tipo de precedente tem efeito cumulativo e progressivo. Cada vez que uma nulidade é validada sem resposta, o padrão de controle cede um degrau. Cada vez que um órgão deixa de cumprir sua função sem consequências, o espaço para novas irregularidades se amplia. A legitimidade das instituições do clube não se sustenta na aprovação de contas, sustenta-se na integridade dos processos que as precedem. E integridade, quando comprometida, não se recupera com o tempo, recupera-se com decisões. Esta é a oportunidade para que o Conselho Deliberativo demonstre que seus mecanismos de controle funcionam, não apenas quando é conveniente, mas especialmente quando é necessário. Termos em que pede deferimento, São Paulo, 5 de maio, Leandro Jorge Bittencourt Cano. Fabiano, eu aplaudo aqui agora o Cano, de verdade, muito bom o requerimento, bom demais mesmo. O Leandro Cano é juiz de direito, né? Ele é juiz de direito na comarca de Guarulhos, se não me engano. Mas tem que aplaudir, porque tudo que ele colocou ali são informações até mesmo básicas, porque é público e notório tudo que aconteceu com o Haroldo sendo afastado e assinando o parecer, o CORE passando pano para o Conselho Fiscal e também para o presidente de diretoria, para o Osmar Stable, e o Conselho, em sua maioria, não na totalidade, mas em sua maioria, aprovando essas contas com ressalvas. Absurdo. Então, assim, eu parabenizo o Leandro Cano, o doutor Leandro Cano, e espero que o Pantaleão aprecie esse requerimento com a mais urgência possível, cara. Com a brevidade que esse caso exige. Requer. É isso aí, Fabiano. Eu só vou depois consultar o procedimento, como é que vai ser a análise desse tipo de requerimento, porque se precisar apenas da decisão do Pantaleão, o Pantaleão está com a faca e o queijo na mão. Vamos ver, vamos aguardar. Mas o que ele falou, gente, é o que a gente tem batido aqui na tecla, né, Tio Sam?
Os erros são formais e muito graves. Não é errinho de interpretação, é erro formal. E a prova está produzida. Então não é que tem que discutir, tem que interpretar. Não! É preto no branco aqui. Vamos ver. Bom, mais uma vez, parabéns aí ao Leandro Cano e vamos torcer para que deem celeridade nesse processo, nesse requerimento, nessa resposta, porque o que aconteceu com a aprovação das contas é absurdo, cara. É mais um atropelo à Lei Geral de Esporte, ao Estatuto do Clube vigente. Sim, passaram por cima de tudo. E dane-se. E ficou muito claro que foi um acordão ali que fizeram para passar um boi e passar uma boiada, Fabiano.